Olá, eu sou a Zói, tudo bom? Bom, eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo. Aliás, eu ainda estou pensando se eu vou postar, né? Por quê? Bom, é sobre o caso lá daquele tiroteio que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Que foi basicamente um massacre, né? Porque o exército desferiu 80 tiros, né, em apenas um carro, né? E nesse carro tinha apenas uma família indo para um chá de bebê, ou seja, nada mais inocente do que isso, né? É um absurdo, né? É um descalabro total, uma coisa insana, né, que se faça uma ação dessa, né? E não adianta desculpas, eu achei que era um bandido, não sei o quê. Eu também não vou tocar na questão se foi uma questão racista ou não. Eu acho que nessas alturas do campeonato não interessa. O que interessa é a desproporcionalidade da ação em si, né? Ou seja, é, é como se eu estivesse querendo atacar, sei lá, um ser indefeso com uma bala de canhão, né? Ou seja, aquela coisa que a gente não entende, né? Bom, agora uma coisa que eu tô vendo, tirando esse aspecto trágico da coisa e essa questão absurda, que eu não sei qualificar isso, né? É difícil, né? E se não fossem testemunhas, a própria mulher da vítima ter se manifestado ali, o exército ia mentir, ia ficar por isso mesmo, e a vida humana cada vez menos valorizada, né? Ou seja, é um problema seríssimo isso. Agora, uma coisa que eu não estou vendo muita gente falar é sobre a competência desse exército, né? Eu estou falando porque eu fico pensando o seguinte: se para atingir um veículo eles utilizaram 80 munições, né? 80 balas. Isso significa que se nós realmente estivéssemos numa situação de guerra, nós estaríamos perdidos, né? Porque mostra uma incompetência total, uma falta de visão estratégica, uma falta de ou seja, eu fico imaginando esse exército indo, por exemplo, se nós realmente em algum momento entrarmos em algum conflito com a Venezuela, por exemplo, que vira e mexe tem surgido rumores, né? É com esse exército que a gente vai lidar,
que a gente vai entrar na briga, é com esse pessoal que a gente vai contar. Isso é um absurdo. A gente não sabe. Ou seja, primeiro o exército foi lá para o Rio de Janeiro para supostamente resolver uma crise que estava rolando em relação à violência no Rio de Janeiro. Legal. Até aí, né, as coisas, ou seja, já que aparentemente tudo já foi tentado no Rio de Janeiro, né? Ou seja, vamos tentar isso. Até aí eu não vejo problema a gente fazer tentativas, né? Mas muito longe de resolver o problema, aparentemente só piorou, porque pelo que nós estamos observando, esse exército não está dando conta de nada, né? Está havendo um mau preparo, né? Ninguém. Então, isso tudo é complicado. Eu, sinceramente, a gente precisa falar sobre isso, independente do problema que aconteceu, que a gente tem que continuar falando, obviamente, né? A gente tem que exigir punição, né? A gente tem que cobrar justiça, né? E agora, por outro lado, a gente precisa falar sobre esse pessoal, né? Sobre o exército. Precisamos falar sobre as Forças Armadas. Elas estão preparadas? Estão em condições de resolver a segurança nacional? Ou seja, não é à toa que muita gente reclama que entra de tudo pela fronteira brasileira, né? Entra de tudo, né? Então, eu acho, sinceramente, que a gente precisa discutir isso, né? Porque se fosse realmente, por exemplo, o caso de ser um carro com bandidos lá dentro, vamos colocar uma hipótese. Haveria necessidade, ainda assim, de utilizar 80 balas em cima do veículo? Não interessa. Podia realmente ser um bandido, mas não justifica o nível da força utilizada. É essa a questão. Não interessa quem é que estava lá dentro. O que aconteceu do lado de fora é que é preocupante. Preocupante porque a gente está lidando com uma questão ali de completa incompetência e falta de noção de para que tudo isso, né? É essa questão que a gente tem que discutir. Pelo menos não interessa em relação ao que está acontecendo, o que aconteceu do lado de fora.
porque independente de quem estava lá dentro do carro, nada daquilo foi justificado. Nada daquilo tem justificativa. Não tem explicação, não tem desculpa. É isso. Porque as pessoas... Agora, para piorar a vítima era uma pessoa inocente. Ou seja, a inocência da vítima agrava toda a situação, que já é grave. Já seria grave se a vítima não fosse inocente. É essa a questão. Então, é falta de... Ou seja, eu acho que teria saído muito mais tiros ali se as pessoas que moram ali naquelas redondezas não tivessem se manifestado. Teria saído muito mais tiro. E para que? Continuo perguntando. Eu acho que ninguém vai conseguir explicar isso. É básico. Não tem explicação. Então é isso. Obrigada. Eu acho que eu fico por aqui. Eu acho que qualquer coisa eu complemento. Obrigada.